Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje, em nossa primeira aula de história do livro do quarto bimestre, nós vamos falar sobre a queda da ditadura militar, certo? Nós vamos analisar o fim da ditadura militar, tá ok? Então, abra o livro de vocês na página 3 para acompanhar junto comigo. Então, gente, como nós já estudamos no livro do terceiro bimestre, nós sabemos, gente, que o Brasil, ele se encontrava, né, em uma crise política, econômica e social, tá certo? No fim da década de 70. Então, o fim do milagre econômico e seus efeitos desastrosos para a economia brasileira, principalmente para quem? Para os mais pobres, né? Então, fizeram com que o governo ditatorial, né, um governo ditador, um governo de opressão, né, perdesse o quê? A justificativa para a manutenção do autoritarismo, tá certo? Bem como o pouco apoio que ainda tinha. Então, hoje nós vamos analisar, né, essa transição do governo ditatorial para o regime democrático, tá ok? Então, eu gostaria só de lembrar que os militares, gente, autoritários, eles sempre buscavam estar sob o controle de quê? Da redemocratização do Brasil, tá certo? Assim, o fim da ditadura foi um processo que ocorreu, será que ocorreu rápido? Não, ocorreu lento, certo? E gradualmente, ou seja, foi aos poucos que esse governo foi tendo fim, certo? Então, agora eu gostaria de falar um pouco sobre o governo de Ernesto Geisel, certo? Que foi nos anos de 74 ao ano de 79, tá ok? Então, uma década depois, gente, do início da ditadura militar no Brasil, apareceu que os primeiros sinais de que da crise política, né, econômica e social, como eu já havia falado, né, agora há pouco, certo? Então, o país ele viveria, né? Ele ia passar nos anos seguintes, certo? Por sinais da crise, né? Política, econômica e social, tá certo? Então, se por um lado os militares eles haviam controlado a oposição com medidas autoritárias, né? Com o ato de quê? Da instituição de número 5, que nós estudamos também anteriormente. Ou seja, a instituição de número 5 falava sobre a censura, né, as prisões e perseguições. Por outro lado, a grande parte da população, ela começava o quê? A demonstrar insatisfação com a violência empregada pelo governo, tá certo? Então, ao mesmo tempo, com o fim do milagre econômico, o Brasil entrou em uma profunda crise financeira, que foi responsável pela falência de muitas empresas, tá certo? Além de aprofundar o quê? As desigualdades sociais do nosso país. Então, os preços dos produtos, dos alimentos, né, teve um aumento grandioso, um aumento assim desastroso. Por exemplo, pela manhã era um preço e à tarde era outro valor, né? Devido que à inflação. A inflação é o aumento do preço dos produtos e serviços, tá certo, gente? Então, aqui dentro do governo ainda de Ernesto, ele assumiu, né, a presidência do Brasil no ano de 74. E os seus maiores desafios seriam a recuperação da economia do país, tá certo? E do prestígio dos militares frente à população.
Outra coisa que nós podemos também observar no governo, nesse governo dele, assim como Geisel, ele governou o Brasil com forte autoritarismo, que seria justificado pela busca de quê? De uma reabertura do regime militar. Então, ocorreu duas leis, as principais medidas desse governo, que foi a Lei Falcão, né, em 76, e a do pacote de abril, que foi em 77. Vamos aqui abordar o que a Lei Falcão ela fazia. Então, a Lei Falcão foi a restrição das campanhas políticas, né, nos meios de comunicação, sendo permitido que ao candidato apenas falasse seu nome e formação, além de apresentar o que? Uma imagem sua, tá certo? Então, a ideia dessa lei era dificultar o acesso às informações dos candidatos, tá certo? E já o pacote de abril foi o conjunto de leis, certo, que alternavam a dinâmica eleitoral do país, estabelecendo que grande parte dos deputados e senadores, eles seriam eleitos por voto indireto, tá ok? Então, agora nós vamos passar e falar um pouco sobre as medidas autoritárias. Você pode ver aí, né, as manifestações contra as medidas desse governo, tá certo? Então, as medidas autoritárias deste governo ampliaram os movimentos contrários à ditadura, que começava o quê? A contar com o apoio de grande parte da população brasileira, pois o governo ele não havia superado as crises que o país enfrentava e não encaminhava o retorno para a democracia. Então, o que foi que aconteceu? Nesse contexto, a ditadura militar ela se encontrava enfraquecida e com pouco apoio, tá certo? Então, a maior parte dos militares começou a entender que era inevitável a reabertura política do país. Então, contudo, de forma controlada e guiada pelos militares, tá certo? Então, vamos ver o que foi que aconteceu mais. Então, dessa maneira, Ernesto, nos últimos momentos de seu governo, ele assinou um decreto que extinguiu a censura aos meios de comunicação e suspendeu o AI-5, certo? O mais cruel dos atos institucionais da ditadura militar. Então, a intenção desses atos era preparar o caminho da reabertura política do Brasil, que seria feita por outro general, que era João Figueiredo, certo? Que nós vamos falar um pouco sobre ele agora. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a reabertura lenta e gradual de João Figueiredo, que foi do ano de 79 a 85. Então, ele assumiu a presidência do Brasil, tá certo? Com uma grande missão bem clara, que era o quê? Garantir a reabertura política do país de forma lenta, organizada e gradual, tá certo? Então, a partir da sua visão militar, bem como as de seus assessores, né, aquelas pessoas que o acompanhavam, que estavam ali, seus apoiadores, o objetivo era controlar os ânimos, né, e pressões populares para restabelecer a democracia no Brasil, sempre deixando os grupos de esquerda fora do jogo político, tá certo? Então, você pode ver mais sobre o governo dele na página 5, né, do seu livro, mas eu gostaria de falar um pouco sobre algo que é bem importante, certo? Que em 28 de agosto de 79, o presidente assinou a lei de anistia, né? Que lei é essa? Era uma lei que perdoava todas as pessoas que haviam sido perseguidas, presas, né? E expulsas do país, tá certo?
agora nós vamos falar um pouco, né, sobre o movimento das diretas já, tá certo? Então, o que é que nós podemos encontrar aqui? Que nesse cenário de abertura política, a liberação dos partidos políticos, gente, e anistia aos opositores da ditadura estavam marcadas, né? Estavam marcadas eleições presidenciais para o fim do ano de 84. Então, o vencedor dele assumiria no ano seguinte, e finalmente o Brasil retornaria após 21 anos de ditadura militar. Então, como você pode observar aí, né, o movimento de diretas já. O que é que quer dizer isso? Então, nós podemos ver que foi a escolha do novo presidente, que seria através do voto indireto, ou seja, apenas os parlamentares, né, votaria para a escolha dele, deixando a população fora da principal decisão de um país, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? A ansiedade pelo retorno da democracia plena no Brasil gerou grandes debates, né, e manifestações políticas ao longo dos anos de 84. Como você pode observar aí, ó, o movimento das diretas já. Esse movimento, gente, ele foi marcado pela participação de grande parte da população brasileira, além de intelectuais, artistas, músicos, sindicatos e organizações de trabalhadores e estudantes. Tá ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre Tancredo Neves, tá certo? Então, quem foi ele? Tancredo Neves, gente, ele foi eleito, né? Derrotado facilmente por seu adversário, tá certo? Ele não assumiu a presidência, pois faleceu devido a complicações de saúde. Sendo assim, o seu vice, o presidente José Sarney, assumiu o cargo e foi o primeiro presidente brasileiro do período pós a ditadura militar. Então, na foto você pode ver aí José Sarney, né, à esquerda, e Tancredo Neves à direita. Então, o novo presidente brasileiro, ele assumiu com a difícil tarefa, né, de recuperar a economia brasileira, que vinha em crise desde as décadas anteriores. E ele tinha a necessidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil, tá certo? Então, em relação à primeira, sua política econômica fracassou. Porém, em relação à segunda, ele obteve sucesso e até hoje o Brasil é organizado a partir da Constituição que foi elaborada em seu governo, tá certo? Gente, então, o primeiro presidente eleito após a ditadura militar foi Tancredo Neves, tá certo? Então, eu espero ter contribuído com vocês, que vocês possam realizar as atividades propostas no Google Sala de Aula. Um grande abraço e até a próxima.